Olá pessoal, aqui é a Angélica, esse é o Doce Renda na Cozinha. Se você já acompanha o canal, você não deve estar acostumado a me ver por aqui, né? Mas desde quando eu comecei o canal, meu propósito sempre foi focar no conteúdo. E como essa parte de marketing acaba sendo um pouco nova para as confeitarias, né? Muita gente não tem acesso a essa parte. Eu queria que o conteúdo ficasse cada vez mais claro para vocês. Então eu comecei fazendo os vídeos naquele estilo de mão desenhando, só que aquilo me tomava muito tempo. Eu precisava baixar as imagens, criar os áudios, depois montar toda a animação. O tempo que eu gastava, eu conseguia criar pelo menos uns outros 5 conteúdos para vocês. Então eu resolvi alterar o formato dos vídeos, né? Quem acompanha desde o comecinho viu como eu fiz isso. E eu já havia percebido há um tempo que estava ficando mais cansativo, né? Assistir e acompanhar o conteúdo. E já fazia um tempo que eu estava pensando nisso. E ontem alguém deixou um comentário aqui em algum dos vídeos aqui do canal questionando a questão de eu gravar direto para a câmera e dizendo que talvez ficaria mais dinâmico. E eu já estava pensando nisso também, então eu resolvi testar. Além disso, tem um outro fator que eu não consigo controlar muito, mas eu tô grávida, eu tô de 6 meses, então não sei como vai ser daqui para frente, como vão ficar os meus horários, a minha rotina. Mas enquanto isso a gente vai continuar trabalhando, né? A gente não pode parar. Então vou tentar continuar trazendo o máximo de conteúdos que eu conseguir para vocês. Inclusive deixe o seu comentário então aqui abaixo me falando como você prefere os vídeos, qual forma fica mais fácil de você entender o conteúdo que eu quero te passar. E a gente vai trabalhando aí até onde der, da forma que a gente conseguir, ok? E bora pro conteúdo, que o vídeo de hoje não vai ser só bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre comunicação estratégica. Eu vivo falando isso em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, o quanto é importante você ter uma comunicação estratégica na hora de falar com o seu cliente. E isso interfere em qualquer tipo de comunicação que você vá ter com o seu cliente, desde fazer uma abordagem, fazer uma oferta, oferecer o seu produto, seja nas redes sociais, na hora que você escreve o seu texto, seja pessoalmente também. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Começando pela comunicação, desde a forma como a gente fala com os clientes, já precisa ser uma comunicação diferente. Quando a gente conversa com um amigo, com um conhecido, a gente tem gírias, a gente tem mais intimidade. E isso muda na hora de você falar com um desconhecido, seja com um cliente que você não conheça, a não ser que você tenha intimidade com ele, ou qualquer outro lugar que a gente vá, que a gente não conheça, que a gente precise de tratar de assuntos mais sérios, a nossa comunicação ela vai mudar um pouco. Então, com o seu cliente, a sua comunicação também precisa mudar. E quando a gente fala nisso, sobre a nossa comunicação para com o cliente, é muito importante que você já tenha muito bem definido quem é o seu público-alvo. Porque, como eu falei, a forma como a gente conversa com as pessoas vai mudar aí dependendo do quanto você conhece essa pessoa, da intimidade que você tem com ela. Então, se você tiver o seu público-alvo muito bem definido, você vai saber como você pode conversar com o seu cliente, o que vai deixar ele mais satisfeito, o que não vai ser tão legal assim. Então, é muito importante que você tenha o seu público-alvo muito bem definido. E falando ainda de público-alvo, ele também implica sobre para quem você vai vender o seu produto. Eu já dei várias vezes esse exemplo sobre vender bolos caseiros para uma dona de casa. Se você vai postar num grupo do Facebook que tem donas de casa, mamães que cuidam dos seus filhos, que passam o dia inteiro em casa, que gostam de cozinhar, vocês acham que elas vão comprar um bolo caseiro? Elas estão em casa, elas mesmas cozinham para os seus filhos, então é muito difícil você vender um bolo caseiro para essa mãe. Não que não possa acontecer, claro que tem sim mamães que compram, mas é mais difícil e é melhor você focar em uma pessoa que trabalha fora, que tem o dia a dia corrido, que vai sair, pegar um lanche para levar para casa, para o café da tarde. Então, quando você tem o seu público definido, você consegue oferecer o seu produto para o cliente certo. E isso aí vai potencializar as suas vendas também, economizar o seu tempo, o tempo do seu cliente. Você não vai se passar como um vendedor chato, que às vezes fica querendo ali empurrar um produto para uma pessoa que não quer aquele produto. Então, o público-alvo entra nessa parte também e é extremamente importante você ter muito bem definido quem é o seu público. Agora, sabendo de tudo isso, de como o seu público influencia na sua comunicação, a gente entra para a parte estratégica. E o que quer dizer ter uma comunicação estratégica? É exatamente o que eu falei, ter uma comunicação que seja voltada diretamente para o seu público e usar aí algumas pontes, alguns gatilhos de forma estratégica para atrair mais o seu cliente. Essas pontes ou conexões que a gente usa na comunicação, a gente chama de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são atalhos que a gente pode utilizar na nossa comunicação para se conectar com o cliente, se conectar com a parte mais emocional na hora de oferecer um produto
ou de tentar realizar uma venda. Muitas vezes a gente compra mais por emoção do que pela razão, e já foi comprovado diversas vezes que os gatilhos mentais funcionam sim. Claro que você precisa ter bem definido o seu público e a forma como você vai utilizar esses gatilhos, mas no geral funciona bem e você precisa aprender um pouco mais sobre isso para conseguir garantir mais vendas para o seu negócio. Nessa parte de emoção, um exemplo claro também é, por exemplo, você vai oferecer um bolo temático para aniversário de 1 ano infantil e na hora de você fazer a sua oferta, seja postar foto, escrever uma legenda, você vai colocar frases ali que vão impactar, que vão emocionar o cliente e aquele público ideal. Então, quem é o público ideal de bolos de festa? Mamães, por exemplo, que têm filhos de até 1 ano de idade. Você pode escrever o bolo perfeito para a festa dos seus sonhos, a festa perfeita de 1 ano para o seu filho, frases desse tipo que vão se conectar com o cliente. Na hora que ele lê aquilo ali, ele vai falar, poxa, que legal, isso aqui é para mim, eu estou passando por isso. Então você vai gerando essa conexão, o cliente vai pegando mais confiabilidade no seu trabalho também e as vendas começam a acontecer aí com mais consistência através disso. E tendo uma comunicação assertiva e usando essas estratégias, tentando usar frases e palavras que se conectam com o seu cliente, você junta tudo isso para fazer ofertas irresistíveis também. As ofertas irresistíveis são aquelas que o seu cliente não pode recusar de forma alguma, aquelas bem absurdas mesmo que a gente vê as lojas fazendo. Por exemplo, 1 é 70, 2 é 80, então vai forçar o seu cliente a levar 2 ao invés de 1. Claro que isso também entra a parte de precificação, você tem que ter seus custos muito bem definidos, não dá para lançar uma promoção doida aí qualquer sem saber certinho dos seus custos, né? Isso é só um exemplo, mas assim, você tem que usar a criatividade e pensar em formas de fazer ofertas irresistíveis, assim, que vão encher os olhos do seu cliente, atingir lá no emocional dele e fazer ele comprar a todo custo o seu produto. Agora, se você quiser aprender na prática como se aplica um pouquinho dessas estratégias, você pode participar do meu minicurso gratuito de marketing para confeitaria. Se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link do minicurso aqui na descrição do vídeo. Lá eu passei alguns passos importantes, dei alguns exemplos reais de como você pode aplicar isso aí no seu dia a dia. Falei sobre outros pontos importantes também na hora de divulgar o seu produto. Tudo isso usando a internet, que é o nosso principal alicerce para estar crescendo e construindo a nossa marca. É onde a gente vai poder se conectar com o mundo inteiro em frações de segundos. Também já falei o quanto é importante usar a internet aqui nesse canal, vivo falando disso. Então, ó, clica no link que está aqui da descrição, participa do mini curso. Já deixa o seu like nesse vídeo, não se esqueça de comentar também qual tipo de vídeo você prefere, me dá um feedback aí do que você achou desse vídeo e a gente se fala no próximo.